Fala rapaziada do canal Papo Crítico, estamos aqui para mais um vídeo de Copa do Mundo, onde a gente vai fazer uma análise aí do jogo da Espanha e da Áustria e também comentar um pouco sobre Portugal e Croácia. Jogo maluco, esse jogo não deu para eu assistir mais focado firmemente, né, porque a internet estava travando muito e então não tinha como analisar. Então, foi aquele jogo que eu assisti, tipo, mexendo no celular aqui e assistindo ele na televisão. Então, vamos falar um pouco sobre esse jogo. Vamos começar por Espanha e Áustria. A Espanha que teve o melhor jogo até então nessa Copa do Mundo, né? Foi o melhor jogo da Espanha contra a Áustria. Espanha que foi a decepção para muita gente na primeira fase da Copa do Mundo. Para mim também. Passou jogando os 3 jogos da fase de grupo bem abaixo, contra Cabo Verde, contra a Arábia Saudita, mesmo vencendo de 4-0 só o primeiro tempo, que foi bom, o que é muito pouco para a Espanha, que é uma das favoritas à Copa, e também contra a seleção do Uruguai, a fraca seleção do Uruguai. Jogo esse que o Yamal começou de titular mais uma vez, né? A Espanha que foi a campo com um Unai Simon, o que eu já acho interessante aqui. A Espanha tem o Juan Garcia, que vive ótima fase no Barcelona, e tem o Raya, que foi campeão da Premier League com o Arsenal, vice-campeão da Champions League, principal campeonato de clubes do mundo, e o Unai Simon vem de uma temporada terrível, né, do Athletic Bilbao, não joga em um clube grande e mesmo assim é o titular da seleção. Pelo menos está dando certo, né? A Espanha ainda não sofreu gols nessa Copa do Mundo, mas é interessante e reforça aquela ideia que goleiro é uma posição totalmente diferente de outros, né? Isso seria bem mais difícil a gente ver acontecendo em posições de linha, né? Do lateral ali, da zaga para frente. Mas o que parece é que o treinador da Espanha gosta muito do Unai Simon, né? Confia muito nele. O goleiro tem que ter bastante confiança, não só do treinador, mas também dos preparadores da comissão, e ele é o titular. Pedro Porro, que começou esse jogo, não começou o Llorente. Pedro Porro que marcou inclusive o primeiro gol da Espanha no jogo de cabeça, né? A jogada que começou lá da esquerda e levou nota 8.8 segundo o Flash Score. Foi um dos melhores da partida, inclusive. Cubarsí e Laporte a zaga, Cucurella na lateral esquerda, mais um jogo muito bom, muito consistente do Cucurella pela esquerda. Não à toa, o maior clube do mundo contratou ele. Ele fez um gol, que foi impedido, né? A bola sobrou para ele, deu uma bica após um escanteio e fez o gol, mas estava impedido. Então não contou, mas mesmo assim, sem um gol dele valer, ele fez uma ótima partida, nota 8.6 para o Cucurella, aí da seleção da Espanha. Ele que é o novo lateral do Real Madrid. Rodri e Pedri no meio de campo. Cara, o Rodri é muito bom. O cara é um volante assim, acima da média. Muito bom mesmo, cara. E o Pedri que esse estilo de jogo da Espanha não dá a ele opções para entregar o que entrega no Barcelona, pelo menos na minha opinião, né? Os comentaristas da Casa TV também falaram ontem, e isso é uma das coisas que o Pedro não está fazendo uma boa Copa até aqui, né? Não só é isso o motivo, deve não, tem outros motivos também, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, porque não só tem a Espanha para a gente analisar nesse vídeo, e a gente não só está falando de Espanha durante toda a Copa do Mundo, mas realmente essa Copa do Mundo o Pedro não tinha aparecido tanto. Ontem nota 7.4 do Flash Score. Yamal, mais um bom jogo do Yamal pela esquerda, deu trabalho para o lateral, o Laimer, né, cara? O Laimer estava desesperado tentando achar o Yamal, levou 2 canetas do cara, e se você tentar pegar o Yamal, 19 anos, num calor daquele que estava fazendo ontem em Los Angeles, é um absurdo. O Olmo, o Alex Baena, que é essa surpresa da Espanha até aqui nessa Copa do Mundo, também uma das surpresas da Copa do Mundo, o Alex Baena, né? Para mim o melhor jogador da Espanha até aqui. E o Oyarzabal, o subestimado Oyarzabal, centroavante da Real Sociedad, que fez 2 gols ontem, levou nota 9.1
segundo o Flash Score, né? Então essa foi a escalação da Espanha. A gente comentou um pouco sobre os jogadores durante a partida de ontem. A Áustria veio com Schlager, Post, Danson, Alaba na zaga. Para mim é um desperdício usar o Alaba na zaga. Por mim ele jogava mais avançado, mas também não sei como é que está a parte física dele, né? Ele que vem sofrendo bastante com essa parte física já no Real Madrid. Então deve ser por isso que ele está jogando de zagueiro. Inclusive ele estava jogando de zagueiro, né? Porque a Áustria caiu fora. Estava jogando de zagueiro com a camisa 8, o que não é muito comum a gente ver. O Leimer pela esquerda, como eu já falei, os volantes Schlager e Seiwald, mais à frente o Sabitzer com a camisa 9 pelo lado esquerdo, pela meia esquerda, Vanner armando pelo meio, Schmid pela meia direita e o Gregorich lá pelo ataque, né? Pela centroavância. Vamos para as estatísticas do jogo, começando com as estatísticas do primeiro tempo. Primeiro tempo esse, que foram 6 finalizações no gol da Espanha e nenhuma da Áustria. A Áustria, o goleiro Unai Simon foi um mero espectador. E finalizações sem ser no alvo, total de finalizações ao todo 11-2 para a Espanha. A Áustria até começou bem o jogo, né? Eles tinham essa característica do Ralf Rangnick de pressionar o tempo todo. O jogo começou meio que equilibrado lá e cá, mas depois a Espanha tomou controle da partida e venceu de forma até que fácil. O jogo poderia até ter sido mais, se não fosse bola na trave, se não fosse boas defesas do goleiro da Áustria, que ontem fez umas 3, né? Se não fosse gol impedido, igual o gol do Cucurella. E posse de bola 64-36 aqui, obviamente para a Espanha, que muito difícil a gente vai ver uma seleção jogando contra a Espanha sem tendo mais posse de bola do que os espanhóis. No segundo tempo, posse de bola 65-35, óbvio que para a Espanha. Finalizações no alvo, 4 para a Espanha, 0 para a Áustria. A Áustria não deu um chute no gol o jogo inteiro. O Unai Simon foi um mero espectador, né? Boa para a zaga da Espanha, que não sofreu gol ainda. Para a defesa, né? Como um todo, que tem à sua frente ali, comandando a volância, e o Rodri, como eu já falei, é um jogador assim fora de série. Finalizações no alvo, já falei. Finalizações, total de finalizações para fora ou ao todo 12-3 no segundo tempo para a Espanha. Escanteios 3-0 no segundo tempo, apenas 3 escanteios para a Espanha e nenhum para a Áustria. Então, avalio esse jogo até então como o melhor da Espanha até aqui. Começou a dar um recado nessa fase de eliminatórios. A Espanha que não classificava para não ganhava um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo, de mata-mata de Copa do Mundo, desde 2010, né? Porque em 2014 ficou na fase de grupo, em 2018 caiu para a Rússia nas oitavas, em 2022 caiu nas oitavas para o Marrocos nos pênaltis, só veio ganhar agora depois de 16 anos, né? E ontem fez um jogo consistente. Vamos falar também dos jogadores que entraram, começando pela Espanha, as substituições. O Ferran Torres entrou no lugar do Alex Baena aos 71. O Merino entrou no lugar do Dani Olmo aos 71 também. O Gavi entrou no lugar do Yamal. Ali Yamal só para ficar um pouco mais preservado, né? Porque já tem jogo contra Portugal na segunda-feira, já aos 85, não tem como avaliar. Fabian Ruiz já entrou também nos acréscimos no lugar do Pedro. E o Marco Pubil entrou no lugar do Laporte também já nos acréscimos. Pela Áustria, foram entrando jogadores mais altos para tentar alguma coisa na bola aérea, né? Até tinha bola aéreas na área da Espanha, mas o ataque da Áustria pecou bastante para finalizar no gol, como a gente já havia falado nas estatísticas do jogo. Entrou o Chukwuemeka, entrou o Grilic, Arnautovic, né? Um desses altões que eu falei, o Kalidzic e o Pras. E é isso, não tem mais muito o que falar. A Espanha é classificada para a próxima fase. A Áustria, que se classificou depois de mais de 70 anos, se eu não me engano, para o mata-mata de Copa do Mundo. E é o máximo que essa seleção poderia
Tem um treinador interessante, um esquema interessante de pressionar. Tem jogadores ali que individuais. O goleiro, eu gostei da Áustria, o goleiro bastante seguro, fez alguns milagres ontem. O Alaba, né, o maior jogador da Áustria, né, joga no Real Madrid, passou por Bayern, etc. Lá é a mesma coisa, joga no Bayern de Munique. O Sabitzer já passou pelo Manchester United, já jogou final de Champions League com a camisa do Borussia Dortmund, mas só até aí. Esse, para mim, na minha avaliação, esse é o máximo que a Áustria poderia chegar nessa Copa do Mundo, né? Se desse uma sorte, pegasse uma seleção com nível mais baixo que eles, né? Mas aí seria mais sorte. Então, merecida a vitória da Espanha, boa vitória. Veio mostrar para que veio agora nessa Copa do Mundo. Já Portugal e Croácia, um jogo com alguns roteiros interessantes. Poderia ter sido o último jogo do Cristiano Ronaldo, né? Foi salvo ali pelo VAR, já vou dar minha opinião. O gol foi bem anulado. Claramente a bola raspou na cabeça do jogador, né? Foi mostrado na transmissão e tudo. Não vou fazer análise desse jogo, não vou falar de escalação, só vou dar minha opinião aqui. Só agora o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer um gol em mata-matas de Copa do Mundo. Inclusive tem um dado bem interessante. Ele vem empatar agora na sua sexta Copa em participações em gols com o Neuer, né? Porque o Neuer tem uma assistência em mata-matas de Copa do Mundo e o Cristiano Ronaldo tem um gol. Ou seja, participações em gols, ele vem empatar com um goleiro agora, o que é muito bizarro para um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo, dos melhores / maiores jogadores de todos os tempos. O gol foi de pênalti, um pênalti bem marcado na minha avaliação. Ele fez um gol antes que mostre que ainda ele sabe fazer gol, né? Mas o gol não valeu porque impedimento. Essa Copa do Mundo, assim, cara, bizarro o tanto de impedimento que tá tendo. E Portugal passa para a próxima fase. Segunda-feira contra a Espanha, países colados, né? Rivalidade. É tipo ali um confronto de fronteiras. Vamos dizer assim, um Brasil e Uruguai. São dois países que fazem fronteiras. Já foram comandados pelo mesmo rei, inclusive, né? Tempos atrás. Jogo que teve 3 gols anulados. Inclusive o último ali salvando Portugal, né? Porque o jogo poderia ir para as prorrogações e a Croácia a gente já sabe como eles são. A Croácia fez aquele típico jogo. No primeiro tempo não fez nada no jogo, só se defendia. Quando Portugal achava que ia resolver a qualquer hora, a Croácia foi lá e deu um baque. Inclusive a Croácia jogou bem melhor no segundo tempo e não conseguiu classificar. Perisic, né, fez um gol. Ele é o segundo maior artilheiro da história da Croácia em Copas. Assim, cara, a Croácia tem jogadores lendários em Copa do Mundo. Não à toa os caras chegarem a uma final de Copa, uma semifinal. Tem Modric, Kovacic, que ontem fez um jogaço. Sim, é um timaço, é um timaço. A Croácia, mas infelizmente, um timaço que eu digo assim, individuais. O Livakovic também é um ótimo goleiro, cresce em Copas do Mundo. Mas infelizmente esse time bateu o teto deles, porque a idade também chega, né? E se eu fosse jogador da Croácia, se eu fosse croata, cara, eu não estaria... Óbvio que eu estaria triste, né? Mas porque esses caras já fizeram em Copa do Mundo, vai ficar assim na história dessa competição. Então é isso, a gente viu o último jogo do Modric, poderia ter sido do Cristiano Ronaldo, e vimos o último jogo de Perisic, Kovacic e companhia. Essa Copa do Mundo do Modric não gostei, né? Acho que ele não jogou bem essa Copa do Mundo, mas mesmo assim ainda é o Modric, o camisa 10 dos caras, o capitão dessa seleção. Então acho que é isso, né? Já falei tudo que tinha que falar. Portugal passa para a próxima fase aí, devendo futebol. Esse time de Portugal muito fraco. É um time ali que tem ótimos jogadores nas laterais, o meio de campo, mas não funciona. Ontem de novo Vitinho e Bruno Fernandes muito abaixo, não chega nem perto do que jogam pela seleção, jogar por clubes. E o técnico deles, que já está balançando no cargo, ontem poderia ter decretado a sua demissão,
né? Porque se Portugal cai ali com ele tirando o Cristiano Ronaldo e colocando o Gonçalo Ramos, eu acho que ele cairia fora. Mas deu certo, o Gonçalo Ramos fez o gol da classificação de Portugal, ele que já havia feito uma ótima Copa em 2022, né, sendo titular com o CR7, vendo ele marcar, parece que foi 4 foi 5 gols, acho que foi 4, 4 gols em 6 jogos na Copa do Mundo passada, e ele é um subestimado, né, muitos portugueses não queriam que ele fosse sido convocado, não querem ele na seleção, mas é um cara decisivo, um cara que joga. Foi para o Milan, né? Foi bicampeão da Champions com o PSG. Então é isso. Classificado Espanha e Portugal. Segunda teremos um jogaço aí à tarde, né? De dois países vizinhos. Eu acho que a Espanha passa. Acho que Portugal com esse futebolzinho aí não vai alugar, não vai muito longe, né? Ontem passou por causa de sorte, porque se esse jogo fosse para prorrogação, a chance da Croácia ter passado era muito grande. Quem assistiu o jogo sabe. Então é isso. Eu fui.